O assunto hoje é obesidade infantil. Hoje estamos contando com a participação de uma médica endocrinologista, a doutora Aline Pinho. Então envia sua mensagem para o Zap do BG no próximo bloco. Aliás, nesse bloco, iremos ler a sua pergunta e tirar as suas dúvidas. A doutora Aline Pinho, ela é endocrinologista há 11 anos, já está aqui, ela é formada pela Universidade do Ceará. A doutora Aline Pinho aqui com a gente, especializou-se, fez residência na Universidade Federal de Sergipe e hoje ela quem vai comandar com a gente o quadro Fala Doutor. Bem-vinda ao quadro Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade de participação, de falar um tema tão relevante para a saúde mundial, que é a obesidade infantil, que provavelmente tende a aumentar em 4 vezes nos próximos 10 anos. Exatamente, é um tema bastante preocupante, de saúde mesmo. Muitos pais e mães se veem assim desesperados, sem saber como controlar o peso das crianças. Muitas desenvolvem a obesidade desde os primeiros meses, dos primeiros anos de vida. E aí é uma tarefa árdua. Por isso que a doutora Aline Pinho está aqui com a gente hoje. Você já pode enviar a sua pergunta na mensagem. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta. Vamos então pôr a primeira pergunta no telão. Quadro Fala Doutor no ar. Maria Aparecida ligadinha com a gente em Estância. Alô para você que está aí em Estância, região sul de Sergipe. Doutora, o sobrepeso da mãe durante a gravidez tem alguma relação com a obesidade infantil? Excelente pergunta, Aparecida, de Estância. Com certeza, né? Os estudos eles mostram que a obesidade materna talvez seja um dos fatores mais predominantes da obesidade infantil. Não só da mãe, como também do pai pode contribuir. A gente sabe que se, na verdade, um dos genitores tiver obesidade, a criança já nasce com 40% de chance de ter. Se ambos tiverem obesidade, chega a 80%. Mas o que acontece é uma mudança no tecido de gordura do feto quando a mãe apresenta obesidade. Então, a criança já nasce intrauterina com modificações no seu tecido e na sua capacidade de armazenagem de gordura. Daí a importância da mãe se preparar para a gestação, da mãe se preparar com dieta, com atividade física e, de preferência, perder um pouco de peso antes de engravidar. Olha aí, essa orientação é importante. O ideal, então, é perder um pouco de peso antes de engravidar, manter uma dieta e atividade física, porque tem mulher grávida que fala assim, mas eu tô grávida, é muito cansativo fazer uma caminhada, mas tem que fazer. Tem, a verdade é que tem várias formas de você fazer uma coisa preventiva ainda antes da mulher engravidar. A gente já tem algumas orientações há muitos anos, por exemplo, o ácido fólico no início da gestação, mas a verdade é que algumas vitaminas, se feitas ainda na fase de pré-gestacional, elas vão ter um impacto muito grande na saúde da mãe e na saúde do bebê. Isso aí é importante, então. A saúde dessa gestante que pretende aí dar luz a uma criança tem que se cuidar. Primeiramente, tem que se amar e se cuidar. Próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor, José Sebastião, ligadinho em Simão Dias. Bom dia para toda a população aí de Simão Dias. Ele fala assim, o fato de uma criança ser mais pesada ao nascer aumenta a probabilidade da obesidade na infância? A gente precisa só determinar o que seria esse mais pesado ao nascer, Sebastião. Se você está falando realmente de uma criança giga, de uma criança grande para a idade gestacional, isso pode ser, sim, uma sugestão de fatores de risco. Porque a gente sabe que tem algumas condições maternas, como o diabetes, que eles predispõem a que você tenha crianças grandes ao nascer. As crianças nascem muito acima do peso, bem como algumas doenças genéticas que já nascem de útero e as crianças já nascem muito acima do peso. Mas a obesidade, que ela é muito relacionada a esse peso no adulto, ela está muito relacionada àquela que você vê mais após o 2º ano de vida. Então, é aqueles pacientes que você vai tomar um maior cuidado. Mas pode sim, porque algumas condições maternas podem estar influenciando nessa questão do peso ao nascimento. E aí, por isso é importante o acompanhamento? Sem dúvida. O acompanhamento de peso, ele tem que ser feito, como eu disse, na mulher antes mesmo dela pensar em engravidar, né? Porque boa parte dos hábitos de primeira infância, eles vão ter a ver com os hábitos da família. Existem pesquisas que mostram que no primeiro ano de vida, mais da metade das crianças, por exemplo, já tomaram refrigerantes. Quer dizer, a criança mal desmamou e ela já está sofrendo a ação de substâncias extremamente ricas em açúcar e aquilo ali molda o paladar. E isso é um costume da família. Então, se a família não for organizada e treinada e orientada desses costumes, provavelmente essa criança ela vai ser submetida a uma dieta muito pobre e muito rica em substâncias viciantes, sendo muito complicado tirar esses alimentos depois. Substâncias viciantes, ou seja, o refrigerante chega a viciar também a criança, ela já cresce ali habituada a tomá-lo. Perfeito. O açúcar é extremamente viciante, né? O açúcar ele acende mais pontos no cérebro
de dar prazer do que muitas drogas, até mesmo do que uma cocaína. E tem outras substâncias também, em salgadinhos, em biscoitos, como os glutamatos, que eles perdem a capacidade de você comer só um. Se você abre um pacote de salgadinho até sem fome, a substância ela não consegue parar. Ela faz esse mecanismo. Então, o ideal realmente é estar evitando a exposição dessas crianças a essa substância. Fora que hoje, na sociedade, com os pesticidas, os produtos químicos, batons, blushes, produtos de higiene, a gente também tem substâncias, a exposição a substâncias que são disruptores endócrinos e que também poderão ocasionar quadros de doenças glandulares e também excesso de peso. Por isso que é importante, então, uma educação alimentar. O papel dos pais e mães na introdução alimentar das crianças é fundamental. Vamos à próxima pergunta. Fala, doutor no ar. Luciana de Jesus, ligadinha com a gente em Frei Paulo. O fator genético predispõe a criança à obesidade? Luciana, que excelente pergunta, viu? Luciana de Frei Paulo. Com certeza, né? A genética ela é preponderante. Ela não é o único fator, tá? Mas com certeza ela é um fator preponderante. Tem estudos, inclusive, de gêmeos que são separados por famílias ao nascer e, independente da família com que ele cresça, quem tem obesidade, a tendência de ambos terem obesidade. Mostrando que realmente a questão genética, a questão de mutações, de predisposições, ela é muito, muito importante nesse quesito de obesidade. O que não significa que você não possa, sabedoramente disso, tomar atitudes preventivas para evitar que aquela obesidade se agrave. Você pode ter um sobrepeso ou uma obesidade, por mais que você tenha uma genética forte. Então, essas determinações, elas vão levar em consideração o estilo de vida, mas a genética, ela é predominante. Se a pessoa, por exemplo, percebe que está com sobrepeso e aí vai deixando, vai empurrando com a barriga, vai ganhando mais peso, aí chega a ficar obeso, é mais difícil perder, é mais difícil emagrecer. A gente precisa entender que a gente tem genes que protegem da obesidade, então nem todo mundo que é magro porque come bem ou pratica exercício. Há pessoas que geneticamente já não vão engordar, há pessoas que geneticamente não querão ficar obesas e há pessoas que, mesmo se alimentando bem, fazendo uma quantidade de atividade física, elas têm uma tendência maior de obesidade e vão precisar de outros mecanismos, de outras propostas para conseguir controlar o peso. E aí é onde está a cautela, o cuidado, a atividade física e as mudanças de hábitos. Vamos à próxima pergunta no quadro Fala Doutor. Hoje estamos tirando as suas dúvidas sobre obesidade infantil. Se você não enviou ainda a sua pergunta, envie, que eu vou ler daqui a pouquinho também, em tempo real, pelo WhatsApp do BG. A Helena Mendonça, ligadinha com a gente em Itabaiana, ela diz assim: as crianças obesas têm tendência para o desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares, doutora? Fantástico, Helena. Muito boa pergunta, porque inclusive já foi esse o tempo em que você viu uma criança gordinha e você achava aquele ali bom, sadio, né? Então, na época da década de 70, uma criança com obesidade era considerada bonita, era considerada uma amostra de saúde, né? As mães diziam, ela está gordinha, ela está corada. Hoje a gente sabe que essa criança está desenvolvendo diabetes, ela está desenvolvendo colesterol alto, ela está desenvolvendo maior risco de infarto. Nos Estados Unidos, essa década vai ser a primeira década em que provavelmente os filhos viverão menos anos do que os pais, devido a esse quadro de obesidade que vem se arrastando desde a primeira infância. Então, sim, inclusive se você tem filhos com risco de obesidade, você deve estar procurando o endocrinologista ou pediatra e fazendo esses exames de avaliação e toda a dinâmica que precisa para você fazer a melhora ou a prevenção do agravamento dessas comorbidades. Próxima pergunta, então, no quadro Fala Doutor, é interatividade com você, telespectador. Envie sua mensagem. A Lúcia Batista enviou a mensagem dela, ela ligadinha em Riachão do Dantas. Riachão do Dantas está bastante friozinho aí, muita gente ligada no Balanço Geral Manhã. E olha, no momento atual, a pandemia tem causado ganho de peso ou obesidade nas crianças. Esse momento atual, muitas crianças em casa, longe das salas de aula, muitas também longe dos esportes, né? Fantástico, Lúcia. Então, o que é que ocorre, né? Não só as crianças, eu vejo. Acho que crianças e adultos ganharam muito peso nessa pandemia. As investigações populacionais mostraram em adultos, pelo menos, um aumento de mais de 10 quilos de peso durante essa pandemia. E, sabidamente, o número de horas em frente à televisão, em frente ao celular, ou seja, em frente às telas, ele pode influenciar no ganho de peso. As organizações de saúde, elas recomendam uma média de 2 horas por dia de forma saudável. A partir disso, você tem um aumento. Nessa pandemia, foi verificado que as crianças teriam ficado mais de 5 horas por dia na frente das telas, fora as horas que já estão fazendo de estudos virtuais. Então, assim, com certeza, essa quantidade de número de horas paradas contribui com o agravamento da obesidade nesse grupo.
E aí os pais e mães muitas vezes se veem sem saber como ocupar aquelas crianças e aí vão deixando as crianças também no celular, com pouca interação social, acabam tendo vários prejuízos à saúde. Não só física, como também emocionais e mentais, né? E o que é muito comum pela ociosidade, talvez pela falta do que fazer, a busca de alimentos também que gerem um maior poder de dar satisfação, de dar prazer, também aumenta. Que como também a gente verifica no adulto. Então, assim, as pessoas precisam de diversão, elas precisam de distração. Então, se elas não conseguem fazer isso através de uma caminhada, através de uma corrida, através de um jogo de bola, elas podem buscar esse tipo de satisfação em comidas e bebidas. Por isso que os pais e mães devem colocar suas crianças para jogar bola, para interagir, para andar de bicicleta, claro, usando a máscara, se protegendo, mas também se exercitando, porque a atividade física fortalece, né, doutora? A atividade física, perfeitamente, ela fortalece, inclusive ela pode diminuir a incidência de Covid grave. Não só pela prática de atividade física, mas também pela exposição à vitamina D, então que é um fator de imunidade. Inclusive, a próxima pergunta que a gente tem é relacionada a isso. Olha só, Maria Cristina de Boquim. Qual a importância, doutora, da atividade física neste contexto de prevenção? Nós aqui falando sobre atividade física. Pois é, fantástica a pergunta. E assim, sem dúvida alguma, na verdade os estudos todos mostram que a população sedentária, ela foi uma população que ela teve uma evolução de forma mais grave. Foram pacientes que internaram mais, foram pacientes que foram mais para a UTI. Então, apesar da gente não ter um estudo, ao contrário, assim, você intensificar a atividade física e ver se você reduz os casos, a gente sabe que quem não fazia, quem estava sedentário, teve uma evolução pior. Então, poderíamos orientar que realmente fazer uma atividade física, as doenças infecciosas, elas seriam mais um grupo de doenças que se beneficiariam da saída do sedentarismo. Como várias outras, a gente sabe que tem controle de diabetes, controle de pressão, melhora de sono, melhora de quadros depressivos quando você faz atividade física. Olha só, temos mensagens chegando aqui em tempo real pelo WhatsApp do BG, o Zap do BG. E o Ricardo está ligadinho com a gente em Porto Dantas. Alô para você que está em Porto Dantas. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Eu estou pesando 104 quilos. Esse peso é normal, doutora? Eu posso fazer caminhada ou não? Eu também fiz um exame e deu pressão alta. É risco? Eu posso fazer caminhada? Ele tem 1,70 m de altura. Se você tem 104 quilos com 1,70 m, você com certeza está acima do peso. Independente de quanto você tenha de massa muscular, você deve estar acima do peso. Você está com IMC alto. É interessante também que você faça uma avaliação de composição corporal. Não sei como é a sua composição, se de repente é um fisiculturista e quantos quilos de massa muscular você tem. Mas só o fato de você estar apresentando pressão alta já sugere que esse excesso de peso ele deve ser de gordura e que talvez essa pressão alta já seja um reflexo do seu excesso de peso. Em relação à atividade física, outros fatores são importantes, como o seu histórico familiar, a avaliação das suas comorbidades prévias. Mas assim, você pode começar, independente de avaliação cardiológica, com pequenas atividades. Então assim, andar você já caminha todos os dias. Você levanta da cama, caminha, vai no banheiro. Então, atividades leves como caminhadas você já faz. Começa com pequenos horários, começa com 10 minutos, 15 minutos, e aí você vai percebendo a sua resistência física. Se for passar para atividades mais de moderadas a intensas, aí já seria interessante você procurar a avaliação do seu médico e fazer alguns exames específicos de acordo com a sua faixa etária. Pelo que eu vi aqui, ele não está fazendo nada ainda. A dúvida era se poderia começar a fazer caminhada. Ele já então, caminha, já né? Pode caminhar e intensificar, né? Eu sempre gosto de... eu faço essa pergunta aos pacientes, porque eles já estão caminhando, né? Então, a exceção de um paciente que ele esteja chegando para você de cadeira de roda, os outros todos já vieram caminhando. Então, assim, a diferença é você só organizar o horário que você vai caminhar para ser um horário sem parada para aquele fim. Mas caminhada é considerada uma atividade leve, é praticamente uma atividade do nosso cotidiano. Então, tem que buscar intensificar, não somente caminhar, ir ao calçadão, focar nessa atividade física específica, mas também procurar intensificar aí para poder justamente perder peso. Exatamente. Com saúde. Próxima pergunta no quadro Fala Doutor. Tema de hoje, obesidade infantil. Júlia dos Anjos, ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Tem gente de Ribeirópolis aí ligadinha no Balanço Geral Amanhã. Não faço atividade física e adoro comer doces. Minhas filhas também amam doces, refrigerantes e alimentos ricos em açúcares. Agora estão entrando na adolescência. É possível mudar esses hábitos a partir de agora? Sim, com certeza. Felizmente, esse hábito do doce, ele é aprendido, né? A gente não nasce com esse hábito. Então, assim, elas não teriam como amar refrigerante se elas nunca tivessem experimentado. Elas não teriam como amar doce se elas não tivessem experimentado. Elas não têm nem dinheiro para comprar doce, né? Elas só estão comprando doce porque alguém
chegou com doce. Agora são alimentos de alta palatabilidade, então assim, já existe provavelmente até um padrão de vício que pode ser modificado. É tentar fazendo pequenas trocas, por exemplo, brigadeiros com biomassa de banana, ao invés de brigadeiros tradicionais com leite condensado, que são alimentos mais nutritivos. Procurar doces de fruta, procurar sempre sobremesas com frutas ao final das refeições. Já de preferência, ir diminuindo essa quantidade de refrigerante. Não precisa ser substituído. O ideal é que você vá trocando até por água mesmo. Na refeição, o ideal é que nem líquido tivesse. Porque assim, quando você precisa de líquido na refeição, é porque provavelmente você não está mastigando nem triturando bem o alimento e você precisa empurrar com alguma coisa. Então, assim, tem várias coisas, várias pequenas coisinhas para fazer ajuste, mas tem sim. Até porque, assim, dificilmente um adolescente obeso, ele não se tornará um adulto obeso se não houver uma intensificação de tratamento desse paciente. De 8 para 10 crianças, adolescentes obesos, 8 se tornarão adultos obesos. Então, isso é extremamente grave. Esse conceito de quando estiver mais velho, vai diminuir de peso, isso dificilmente ocorre. Então, o momento de intervir realmente é agora. E os pais têm total responsabilidade nesta intervenção, nessa escolha pela compra dos alimentos saudáveis. Estou falando aqui com Claudevan dos Santos, ele está ligadinho com a gente, doutora, lá na cidade de São Domingos. Olha só, a TV Atalaia chegando nos 4 cantos de Sergipe e ele fala assim: bom dia, doutora, bom dia, Tamires, tenho 36 anos, fui diagnosticado com gordura no fígado, grau 3. O que devo fazer para baixar esse nível? Claudevan, existem várias causas para gordura no fígado, né, que é chamada esteatose hepática. O primeiro passo é você afastar as outras possibilidades. Então, elas podem ser por hepatites, principalmente hepatites B e C, quadros autoimunes, secundárias à utilização de medicações e também pode ser pelo excesso de peso. Então, você precisa fazer uma avaliação médica para fazer esses diagnósticos diferenciais e, a partir daí, a gente conseguir colocar qual é o melhor tratamento para o seu caso. Olha, e tem gente ligadinha em Capela. Daqui a pouco eu vou passar mais uma pergunta no telão, mas deixa eu só ler essa aqui com a Fabiana. A Fabiana está ligadinha com a gente em Capela. Alô, população capelense. E ela fala assim: tive um bebê há 3 meses, eu estou com 75 quilos. Tem alguma chance de perder mais peso? Eu tenho pressão alta. Tem 33 anos, jovem essa mamãe. Tem chance e deve, né? Tem algo que você, assim que você conseguir evoluir esse processo de desmame no seu tempo, na sua recomendação médica, você já procure uma orientação também profissional. Hoje você já pode buscar uma orientação nutricional, uma pequena restrição de calorias que esteja dentro de acordo com o seu plano de amamentação. Atividade física também, até na hora dos banhos de sol, a gente pode aproveitar esse momento para estar fazendo atividade física também com o bebê, estimulando a caminhada, que pode ser 15 minutos 2 vezes ao dia. E assim que for possível o desmame, a gente pode intensificar esse processo, porque é muito importante que você não permita que passe assim um tempo, que se mude a memória metabólica do seu corpo. Normalmente a gente sabe que depois de 2 anos que você segura um peso, você ficará com aquele peso por muitos anos. Então, evitar também retardar muito a procura por um tratamento, por um especialista, porque ele vai poder indicar qual é o melhor grupo de sugestões, qual é o melhor tratamento no seu caso, para conseguir reduzir esse peso e lhe dar saúde, lhe dar qualidade de vida para você poder cuidar dessa criança. Isso é importante, né? A mãe muitas vezes esquece de cuidar de si e aí ela não tem saúde para cuidar da criança. Não, tem que se colocar em primeiro lugar, porque a mamãe bem, ela vai conseguir cuidar bem também do seu filho ou filha, né? Sem dúvida nenhuma. Peso pesa, né? Então, assim, tem pacientes que estão hoje com mais de 20 quilos de excesso de peso, isso é um galão de água, né? Um garrafão de água. Você conseguir passar o dia todo carregando esse excesso de peso e à noite não ter disposição, isso fica muito difícil. A criança vai correr no parquinho, você não vai correr porque você não consegue acompanhar. E criança tem energia. Você também, mamãe, tem que ter energia, tem que produzir essa energia no seu corpo, essa disposição para poder ter também energia para brincar com a sua criança. Próxima pergunta aqui no Fala Doutor, Carlos Augusto Ribeirópolis. Para combater a obesidade infantil, os hábitos alimentares da família também precisam mudar? Fantástico, Carlos, com certeza, né? Até porque é a família que determina o que vai à mesa. Então, não adianta você só orientar a criança, você precisa orientar quem faz a compra e quem faz o preparo daquela alimentação. Tem que ser uma mudança da família, sem dúvida alguma. Olha aí, essa pergunta que chegou agora é muito engraçada, até a maneira como o telespectador fala. Bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Eu estou totalmente barrigudo e aí eu estou praticamente sem fazer caminhada. O que eu devo fazer? Quais são os procedimentos? Tem gente que não engorda geral, engorda só aqui na barriga, principalmente os homens têm bastante essa tendência. O que deve fazer? O telespectador está perguntando. Diga só para mim seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora.
Bem, a gente precisa avaliar realmente qual é o grau, porque algumas pessoas elas chegam com essa queixa como se fosse de uma gordura localizada no abdômen, mas você avalia que não é só no abdômen, na verdade ele é um paciente obeso. E o principal fator de obesidade é o abdômen, então você pode até às vezes diagnosticar um paciente com obesidade abdominal. Então vai depender da quantidade mesmo de barriga que ele tem dentro do contexto de quanto ele pesa. Mas existem procedimentos, desde procedimentos estéticos, a depender do tipo de padrão. Então assim, é um padrão de gordura mais subcutânea, é um padrão de gordura mais visceral. De que composição é esse? E a gente consegue fazer essa avaliação através de bioimpedância. 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 Então você submete o paciente à bioimpedância, você sabe quantos quilos ele tem de gordura mais localizada e quanto é que ele tem de gordura interna, que precisaria estar passando por um processo de emagrecimento. Mas os procedimentos são vários. A gente tem tantas excelentes medicações hoje que tiram gordura visceral, como a gente tem diversos procedimentos que tiram gordura subcutânea. E se você puder fazer os dois tratamentos integrados, seu resultado é ainda melhor. Então tem que buscar tratamento, tem que fazer atividade física. Aí o Augusto dos Santos interagindo com a gente na Taiçoca de Fora. Nossa Senhora do Socorro, muito obrigada, viu, Augusto, por sua interação. Se cuida e muita saúde para você, doutora. Quero agradecer a sua participação incrível, bem cedinho aqui com a gente, trazendo essa prestação de serviço, porque informação é tudo, né? E vamos vir novamente falar um pouco mais, né, de obesidade, porque eu acho que é um tema extremamente importante para a população. A gente vê as pessoas, uma coisa que essa pandemia trouxe de boa foi esse voltado a olhar para si, essa preocupação das pessoas em estarem bem, essa preocupação das pessoas com peso, até porque foi visto que o excesso de peso agravava muito os quadros de Covid, então os pacientes eles têm cada vez mais buscado, e o entendimento integral de que para você estar bem, você tem que estar nutricionalmente bem, seu intestino tem que estar bem, seu sono tem que estar bom. Então as pessoas cada vez mais se veem como um todo. Elas não se veem mais como um paciente com pressão alta, elas se veem como um paciente que já tem uma necessidade de um cuidado integral. Então, o paciente diabético é um paciente de cuidado integral. O paciente com obesidade é um paciente de cuidado integral. E essa pandemia, ela veio muito despertar esse olhar para si, esse olhar para dentro de si e esse entendimento de que as coisas podem ficar melhor se você conecta e trata bem o organismo como um todo, né? Com atividade física, com nutrição, com bom sono, procurando boas pessoas para se relacionar, tentando levar uma vida de uma forma mais leve. E assim, dessa maneira, levando a vida mais leve e se cuidando, você permite não somente que seu organismo esteja mais forte no combate contra a Covid, que é uma luta de todos nós, mas também no combate a outras doenças que também matam. Isso é muito importante, esse alerta. Obrigada. Obrigada a e você. bom dia.